Fala aí galera, tudo bom? Desculpa aí pela aula passada, eu tava meio cansado e cometi alguns errinhos aí, mas eu fui comentando tudo lá nos vídeos. E na aula passada a gente viu um pouquinho sobre a estrutura do Arduino, como é que a gente constrói o código, a gente viu por cima ali. E agora a gente vai começar a ver o que é aquilo lá de verdade, o que são as variáveis, os tipos de variáveis. Então vamos aí, eu vou mostrar uns slidezinhos aí. E eu vou mostrando para vocês junto na programação do Arduino também. E é isso. Vamos lá. Então, galera, vamos falar um pouquinho sobre declaração de variáveis, né? No Arduino, como é que a gente faz isso. A gente já viu um pouquinho no exemplo que a gente fez na aula passada. E aqui está um modelinho de um programa que eu fiz para controlar um motor de passo. Então aqui a gente pode ver que eu defini primeiro quais são os pinos do meu Arduino que eu estava usando. Então, por exemplo, eu coloquei aqui int botão liga. Então, int é como que eu vou declarar o meu botão, né, ou o meu LED, ou qualquer outra pinagem que a gente sair do Arduino. Por exemplo, se eu for usar o pino 13, vou colocar int alguma coisa igual a pino 13. Então aqui primeiramente eu fiz a declaração da saída da minha pinagem do Arduino. E aqui eu declarei as minhas variáveis que eu ia utilizar no programa. Por exemplo, eu ia utilizar uma variável que ela ia ler o estado do meu botão liga. Então ela ia ser high ou low lá dentro. Eu coloquei uma variável aqui que ela é do tipo float. Qual que é a diferença entre o int e o float? O int é uma variável inteira. Float é uma variável, ou seja, 1, 2, 3. Já o float, ela é uma variável que ela vai ter vírgula, então 1,334 e tal, e tem outro tipo de variáveis também, que eu vou mostrar aqui agora. Então, vamos lá. Isso daqui eu tirei do próprio site do Arduino. Se vocês entrarem lá no site oficial do Arduino, vou mostrar aqui para vocês agora. Então, se você vier aqui no seu navegador, digitar Arduino, entra numa referência. Então, o primeiro site vocês vão achar o do Arduino aqui. Vou colocar em português. E aí vocês podem vir aqui em recursos. E aí tem alguns tutoriais, tal, os produtos, vocês vão em referência. Então aqui estão todas as referências que vocês vão precisar para fazer a linguagem do Arduino. Aqui estão algumas funções, aqui estão os tipos de variáveis e como que a gente pode usar as variáveis. Aqui estão as estruturas de controle do Arduino. Então é muito bom se você tiver alguma dúvida, você entra aqui e, sei lá, procura aqui, eles vão dar a descrição, vão mostrar como é que é a sintaxe e vão te mostrar um código exemplo também. Vamos voltar lá para a apresentação. Então aqui estão os tipos de variáveis. Então quais são os tipos de variáveis que a gente pode ter? Que nem a gente já mostrou o int e eu falei do float agora. O int é um número inteiro e o float é um número que tem vírgula. Então tem casas decimais. E tem outras também, uma variável do tipo string, uma variável do tipo texto, uma variável do tipo bol ou booleana, é uma variável booleana, né? Como é que fala o nome? E o que ela é? True ou false? Então é isso que ela vai ler, ela pode ser true ou ela pode ser false, e isso a gente vai usar nas nossas estruturas de comando, por exemplo, falar assim, sei lá, se x é igual a y, isso daí pode retornar um true ou um false, entendeu? É uma variável do tipo double, ela é parecida com a variável do tipo float, só que a diferença entre elas é o tanto de bit para o armazenamento delas. Então, essa é a diferença. Uma variável do tipo int, que a gente falou, números inteiros. Variável do tipo long, é quando você for usar um número muito grande, eu não lembro qual que é o número exatamente,
Mas variável do tipo int, ela vai até um número certo, tipo, só vai até 47.750, não sei qual que é o número certo, mas é algo assim. Se você for usar acima que isso, você precisa de uma variável do tipo long. E outras coisas aqui que a gente tem que às vezes acaba nem usando. Vetor talvez você pode usar. Outra coisa que é legal aqui de ver, a conversão. Então, quando você for declarar uma variável, você vai colocar tipo uma variável float, espaço, o nome da variável, tipo x, e é isso, você declara a sua variável. Só que eu declarei essa minha variável no começo do programa como sendo float, meu x é float. E aí, dentro do meu código, eu quero que meu número x ele vire um número inteiro. Então, como é que você vai fazer essa conversão? Você vai vir aqui, int, abre parênteses, coloca o x dentro e ela vai virar um número inteiro. Vamos mostrar um pouquinho isso, como é que vai ser no Arduino. Então, por exemplo, aqui, eu vim aqui e declarei uma variável float x ponto e vírgula. Então, ela é do tipo float. Então, aqui no meu void setup, eu podia... Void setup é o que ele vai fazer as primeiras definições do programa, como a gente falou anteriormente. Ele vai rodar uma vez somente, ele vai definir tudo que tinha que ser definido. Se a pinagem do seu Arduino, do botão 13, ela é um input ou um output, por exemplo. Então, vamos vir aqui, x é igual a 3.1514. Ponto e vírgula. Então, esse daqui é o nosso x. Só que aqui dentro do nosso loop, sei lá, a gente escreveu qualquer código aí. E só para exemplificar, é claro. E agora, dentro desse meu código, eu quero que meu x vire um int. Então, eu vou colocar int x. E agora, meu x, em vez de ele ser uma variável com vírgula, ele vai virar um número, né? Então, por exemplo, aqui, como ele está 3,1514, está mais próximo do 3, nosso x ele vai ser mostrado como sendo x é igual a 3 daqui em diante. Então, é para isso que vai servir a conversão de variáveis. Aqui a gente define ela desse jeito, e aqui a gente pode converter ela para outro tipo de variável. Então, voltando aqui para a nossa apresentação de slides, isso daqui, na verdade, nunca nem usei. Então, como é só um curso de apresentação, eu não sei de tudo, estou só passando um pouquinho do que eu sei. Não vou falar disso daqui, até porque eu não sei. Então, vamos lá. Um exemplo aqui que eu coloquei é uma variável booleana, uma variável de dados. E como é que a gente vai fazer? Boolean running, que é a variável dele, e ele já começa aqui igual a false. Mostrando aqui de novo, tá antes do nosso void setup. Então, o igual aqui vai fazer para corresponder aos pinos, igual ao número. Estou falando que o meu LED ele tá no nosso pino 5 do Arduino, na nossa saída digital 5 do Arduino. Então, e aqui ele colocou false porque não é nenhum número, então eu não estou definindo que ele é um pino. E aqui dentro do nosso void setup, ele mostra aqui o nosso pin mode. Ele vai falar o que desses nossos pinos são saída ou entrada. Então, o nosso pin mode é para saída e entrada digital. Então, ele está falando aqui que o nosso LED é um output. Então, eu vou enviar energia para ele. E ele está falando que o nosso switch pin, que é um botão, ele vai ser um input. Então, eu vou receber o sinal dele e não enviar. E aqui ele está mandando um digital write, ele está mandando a saída para o pino de high. Ele ativa o resistor pull up. Isso daqui vocês não vão entender agora, mas mais para frente eu vou explicar o que é um botão pull up e o que é um botão pull down. É uma coisa que me deu uma confundida aí quando eu fui aprender. E aqui dentro está o loop dele, depois a gente vai mostrar melhor isso daí.
E aqui para conversão, para eu converter uma variável para o tipo float, qual que é a sintaxe float e a variável que você quer mudar. Então, vamos ver um exemplo. Opa, não coloquei exemplo. Eu não coloquei exemplo, foi mal. Acho que não tinha, na verdade. Mas vamos passar para a próxima. Finge que não aconteceu. Então, como é que a gente vai usar a declaração de variáveis? Eu falei agora. A gente vai usar no começo, antes do void setup, que é o que vai fazer o setup do nosso programa. E a gente vai usar ela para declarar a pinagem do Arduino. Então, a gente vai colocar int, a gente vai falar qual que é o nome que a gente quer que aquele pino passe a chamar, por exemplo. A gente viu que se eu quisesse eu poderia ter usado dentro do meu loop, em vez de usar, sei lá, LED 1, eu poderia ter usado direto o pino dele, o pino do Arduino, que era, por exemplo, o pino 3. Só que isso vai ficar mais difícil, então a gente coloca int LED e a gente coloca um igual ao pino. Então a gente fala que a partir de agora, toda vez que eu escrever LED, não é mais para você entender LED, é para você entender pino 13, por exemplo. Então, é assim que a gente vai fazer a nossa pinagem do Arduino e a gente pode dar o nome livremente, não precisa, você escolhe qualquer nome, se quiser colocar perestroika no nome do seu pino 4, você coloca. O problema é seu. Então aqui está aquele meu códigozinho que eu tinha feito para motor de passo. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um potenciômetro no A0, então eu coloco potenciômetro igual a 0. Eu coloquei um botão de ligar no pino 5, então o botão 1 liga igual a 5, eu coloquei um LED no pino 6 e um contador no pino 7. Isso daqui é outra pinagem que eu fiz para enviar para um driver de controle do motor de passo. Então eu coloco aqui dircord. Então toda vez que eu escrever no meu código dircord, ele não vai entender dircord a palavra. Ele vai entender que eu estou falando pino 3. Então, por exemplo, aqui, meu dircord estava aqui no 3, meu stepcord estava com um cabinho conectado no 2, contador no 4 e assim por diante, né? E aqui o meu potenciômetro estava aqui ligado no A0, que é as entradas analógicas do potenciômetro. É um equipamento, é um dispositivo analógico. E a gente vai declarar as variáveis que a gente vai usar no programa. Então, qualquer uma. Se for usar y, eu tenho que declarar lá, eu tenho que falar qual que é o tipo de variável. Então, que nem está aqui. Estado do botão liga, uma inteira. Um float, que é a velocidade do meu motor de passo que eu estava usando lá. Então, eu queria que ela não fosse tão discreta como um inteiro. Eu queria que ela tivesse casa, coisa, vírgula, para que eu pudesse ter um controle melhor do meu motor. E aqui estão os tipos de dados que a gente mostrou anteriormente. Bem,